Em meio à escuridão do silêncio eterno, algo inquieta a alma. Quando o último suspiro escapa, será que o espírito percebe sua partida? Ou será que vaga preso entre dois mundos? Há relatos, visões, avisos, e há algo mais sômbrio, o que a Bíblia realmente revela sobre os mortos? Eles sabem que estão mortos? Prepare-se, pois hoje vamos entrar em um dos temas mais temidos e evitados. Mas a verdade precisa ser dita. Antes de mergulharmos nesse mistério, eu te peço algo simples, mas muito importante. Se você ama verdades bíblicas profundas e temas espirituais sérios como este, deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Isso mostra ao YouTube que este conteúdo precisa alcançar mais vidas. Vamos juntos proclamar a verdade. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários: Jesus, abre meus olhos para o invisível e dá-me discernimento sobre a vida após a morte. Não guarde só para você. Sua declaração pode despertar outras almas adormecidas. Testemunhe com ousadia. Eles andavam entre os vivos, falavam, sonhavam, sorriam, mas de um momento para o outro, tudo se calou. A morte chega sem pedir licença. E então vem a grande pergunta que ecoa no coração dos que ficam: será que ele sabe que morreu? Será que aquele ente querido percebeu que partiu, ou sua alma ainda vagueia, confusa, sem entender o que houve? A Bíblia nos dá pistas. Em Eclesiastes 9:5 está escrito: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Esse versículo é como uma porta. Abre-se para um mistério maior. Os mortos não sabem? Então o que são as aparições, os sonhos, os sentimentos que nos visitam na madrugada? Estaríamos sendo enganados? Ou há forças operando por trás dessas manifestações? No livro de Jó 14, 10 e 12, encontramos outra verdade poderosa. Morrendo, porém, o homem morre logo. Expira o homem, e onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará nem se levantará de seu sono. A morte, segundo a palavra, é um sono profundo, um sono sem sonhos, sem consciência. Então, por que tantos acreditam que seus mortos os visitam? Que sentem sua presença, que os veem em visões? Há algo tentando se passar por eles? A Bíblia nos alerta sobre espíritos enganadores, e muitos, por falta de conhecimento, abrem portas perigosas. Mas antes de irmos mais fundo, me diga, o engano é uma arma antiga. Desde o Éden, a serpente sussurra meias verdades para nos afastar do Criador. E quando se trata da morte, ela tem sussurrado uma mentira tão bem construída que até os eleitos podem ser enganados. A ideia de que os mortos estão conscientes assistindo, guiando, protegendo ou mesmo conversando conosco não é bíblica, é perigosa. É uma armadilha espiritual. Satanás tem se disfarçado de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. E seus demônios de espíritos familiares. Por isso, o que muitos pensam ser o espírito do vovô, a alma da mãe, um amigo que partiu, pode ser, na verdade, um demônio se passando por alguém querido para seduzir, enganar e escravizar. Isaías 8:19 diz com clareza alarmante: quando, pois, vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Essa prática de tentar falar com os mortos não vem de Deus, vem das trevas. E mesmo que você não tenha acendido velas ou feito rituais, apenas abrir o coração para aceitar manifestações espirituais de falecidos já pode ser uma brecha, uma permissão silenciosa para o mal operar. No mundo espiritual, ignorância não é desculpa, é convite. Os demônios se aproveitam de corações vulneráveis, que sofrem, que sentem saudade, e ali semeiam o engano, semeiam aparições, semeiam confusão. Muitos dizem, mas eu senti a presença do meu pai no quarto, até o perfume dele eu reconheci. A Bíblia nos dá a resposta. Esses espíritos são astutos, observam comportamentos, copiam gestos, vozes, cheiros, mas eles não são quem parecem ser. Lembra da mulher que consultou o espírito de Samuel? Em 1 Samuel 28, o rei Saul buscou a médium de Endor e a Bíblia mostra que foi um erro grave. Aquilo que apareceu não era Samuel. E por ter feito isso, Saul foi rejeitado por Deus. Quantas pessoas hoje não estão fazendo o mesmo? Trocando a orientação do Espírito Santo pela ilusão de um espírito familiar? Acreditando que um morto está tentando avisar algo, quando na verdade é uma armadilha do inferno? A verdade bíblica é clara e se contraria nossas emoções.
É porque Deus prefere nos libertar com a dor da verdade do que nos confortar com a mentira. Há um silêncio que grita. Um silêncio que é mais profundo do que 1000 vozes, o silêncio da sepultura. E nesse silêncio, muitos imaginam que seus entes queridos estão olhando do céu, torcendo por eles, enviando sinais, ou até se manifestando em sonhos. Mas, será que isso é verdade à luz da palavra? Salmos 115:17 nos confronta de forma direta. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Se os mortos estivessem conscientes, com acesso ao mundo espiritual, vendo os céus e os acontecimentos da terra, por que não louvariam a Deus? Por que a Bíblia afirma que estão em silêncio? Em João 11, Jesus mesmo nos mostra como ele enxerga a morte. Quando Lázaro morreu, Jesus disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. A morte não foi descrita como um novo estado de consciência, mas como sono profundo, um estado onde não há percepção, nem louvor, nem comunicação. Quando Lázaro ressuscitou, ele não contou nada sobre o que viu, nenhuma visão do paraíso, nenhum relato sobre anjos, nada. Isso deveria nos chamar a atenção. Se Lázaro estivesse consciente, vivendo no céu, seria justo tirá-lo de lá para voltar ao sofrimento terreno? Mas como estava dormindo, Jesus apenas o acordou. E é isso que acontecerá com todos que morrem em Cristo. Eles não estão agora no céu, mas aguardam o toque da trombeta final. 1 Tessalonicenses 4,16 confirma isso com poder. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se os mortos já estivessem vivos no céu, por que precisariam ressuscitar? Amado irmão, irmã, isso não é apenas doutrina, é questão de salvação. O inimigo quer te levar a crer que seus mortos podem te ajudar, mas a Bíblia revela que somente Jesus é o mediador entre os vivos e o Pai. Timóteo 2,5. O engano mais perigoso é o que se parece com consolo. Por isso, fuja de sonhos estranhos, de vozes do além, de recados espirituais sem base bíblica. Tudo que contradiz a palavra é mentira, ainda que venha com o rosto de quem você ama. O que acontece após a morte não é um mistério para quem crê na Bíblia. Deus não nos deixou sem direção. Há um plano, uma ordem, um tempo determinado. E a verdade é mais séria do que muitos imaginam. Hebreus 9:27 declara: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Não há reencarnação, não há comunicação com os vivos, não há segunda chance após a morte. Há apenas uma espera silenciosa, até o dia em que os livros serão abertos. A ideia de que o espírito fica por aí, ajudando familiares ou vagando até encontrar luz, não passa de doutrina demoníaca. Uma mentira do inferno para desviar a fé das pessoas. E muitos, sem perceber, colocam suas esperanças em espíritos, quando deveriam colocá-las na promessa da ressurreição em Cristo. Em João 5, 28 e 29, Jesus deixa claro o que vai acontecer. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A justiça virá, e ninguém escapa, nem os reis, nem os pobres, nem os religiosos, nem os incrédulos. Todos os que morreram esperam a ordem final do próprio Deus. Não estão vagando, não estão assistindo, não estão aconselhando ninguém. Apocalipse 20:12 também reforça isso. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E se esse momento sagrado de julgamento ainda não aconteceu, como poderiam os mortos estar conscientes e ativos? Isso seria desorganizar o plano perfeito do Altíssimo. E Deus não é Deus de confusão. Essa revelação pode abalar os sentimentos, mas liberta a alma. Muitos estão vivendo em dor, tentando falar com quem já partiu, esperando conselhos, sentindo presenças estranhas, quando na verdade estão abrindo brechas espirituais perigosas. Cristão que conhece a palavra não se comunica com os mortos. Se você tem feito isso, mesmo sem intenção, peça perdão agora e feche essa porta hoje. No meio da dor, da saudade e da solidão, o inimigo se aproveita. Ele sabe onde dói. E por isso, muitos acabam acreditando em sinais, aparições, vozes e sonhos como se fossem visitas de entes queridos. Mas o que estão recebendo, na verdade, são ataques espirituais disfarçados de consolo. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10 alerta.
A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça. Sim, Satanás também opera sinais. Ele também faz milagres. Mas não são para abençoar. São para enganar, distrair e no final destruir. Quantos não sonharam com um parente falecido dizendo algo reconfortante? Quantos não sentiram arrepios e pensaram, ele está aqui? Quantos não receberam recados espirituais que pareciam tão cheios de amor, mas que, no fundo, desviaram o coração da verdade bíblica? Tudo isso são estratégias das trevas. Espíritos enganadores, chamados na Bíblia de espíritos familiares, são enviados para enganar, principalmente os que estão fragilizados. Eles imitam vozes, gestos, cheiros e até lembranças. Mas a fonte não é Deus. Em Levítico 19:31, o Senhor adverte com seriedade: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso inclui práticas como falar com fotos de falecidos esperando resposta, pedir sinais aos mortos, guardar objetos esperando alguma energia espiritual, orar pedindo que a pessoa falecida interceda ou proteja. Tudo isso contamina e abre espaço para o engano. O Espírito Santo é quem nos guia. É ele quem consola. É ele quem intercede com gemidos inexprimíveis. Não os mortos. Não os espíritos. Não os sonhos. O livro de Apocalipse é claro. O Espírito e a noiva dizem vem. E é a Jesus que devemos ouvir. É dele que vem a revelação verdadeira. É por ele que devemos esperar. Não pelas vozes do além. Não por sonhos estranhos. Se você tem visto ou sentido algo estranho após a morte de alguém, não aceite como visita. Repreenda. Clame pelo sangue de Jesus. E declare: somente o Espírito Santo tem liberdade em minha vida. Fecho agora toda a porta ao engano e à manifestação demoníaca. Não existe dor maior do que perder alguém que amamos. A ausência pesa, o silêncio grita, as lembranças nos visitam nos momentos mais vulneráveis. E é justamente aí que o inferno se aproveita. A saudade é uma das armas favoritas do inimigo. Ele não pode apagar nossa fé, mas pode tentar distorcê-la. E quando alguém, movido pela saudade, começa a buscar contato com o falecido, mesmo que de forma inocente, começa a caminhar em terreno perigoso. O diabo é um mestre na manipulação emocional. Ele não aparece com chifres, ele se disfarça naquilo que amamos. Ele fala com a voz do nosso pai, se apresenta com o perfume da nossa mãe, usa lembranças, fotos, até músicas, tudo para nos levar a uma falsa comunhão com o além. Mas essa comunhão não vem de Deus. Deuteronômio 18, 10 e 12 dá um aviso claro e direto. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. Você percebe a gravidade? Deus chama isso de abominação. Não é algo leve, não é algo cultural, é espiritualmente letal. Por isso, se você perdeu alguém recentemente, não abra nenhuma brecha emocional ou espiritual. O luto é natural, a saudade é humana. Mas o consolo verdadeiro vem do Espírito Santo, não dos mortos. E mais, nenhum morto pode voltar para nos avisar sobre o céu ou o inferno. Jesus deixou isso claro na parábola do rico e Lázaro. Quando o rico no Hades pede que Lázaro vá avisar seus irmãos, Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A verdade está nas Escrituras. Quem não crê nelas, será facilmente enganado pelos sinais falsos. Se esse vídeo estiver mexendo com algo dentro de você, escreva agora nos comentários. Espírito Santo, fecha toda brecha na minha vida. Só tu tens acesso ao meu coração. Eu renuncio toda manifestação falsa. Um dia, todos nós estaremos diante do trono de Deus. Ninguém escapará, nem você, nem eu, nem nossos pais, nem nossos filhos. A morte virá, e o que vier depois será eterno. Apocalipse 21:8 não deixa dúvidas. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O inferno é real. E muitos, iludidos por espiritualidade, estão caminhando direto para ele. Estão conversando com espíritos que não são do alto. Estão buscando conforto onde há engano. Estão colocando sua fé em experiências e não na palavra.
Mas ainda há tempo. O sangue de Jesus ainda clama. Ainda há salvação. Ainda há esperança para quem se arrepende e crê. Você não precisa mais viver com medo da morte. Não precisa mais tentar encontrar respostas no mundo dos mortos. Quem tem Jesus tem vida e vida eterna. João 11, 25 e 26 é uma promessa viva. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Você crê nisso? Porque essa é a pergunta mais importante da sua vida. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para fechar as brechas, para renunciar os contatos com os mortos, para abandonar os sonhos que não vêm de Deus, para cortar de vez tudo que te liga ao engano e para entregar seu coração por inteiro a Cristo. E se esse vídeo tocou seu coração, escreva agora nos comentários: Jesus, eu escolho a vida eterna, rompo com todo engano e entrego minha alma só a ti. Agora, antes de sair, preste atenção. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like. Isso ajuda mais pessoas a receberem esta verdade. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. E não vá embora ainda. Assista agora esse outro vídeo aqui do canal que vai abrir ainda mais os seus olhos para a guerra espiritual que está ao nosso redor. Clique e fortaleça sua fé. Jesus está voltando. E os mortos ainda dormem.